A ponte do último sussurro. A neblina daquela noite não era normal. Espessa como algodão molhado, cobria as árvores das montanhas de Shizuoka como um manto vivo, abafando o som, os passos, a respiração. Noriko segurava firme a lanterna, enquanto avançava pela trilha que levava à ponte. O vento cortava em rajadas mornas, como se saíssem da boca de um animal adornado. Seu gravador de mão tremia entre os dedos. O display marcava 23h49. A garota caminhava há mais de 1 hora sem encontrar outro ser humano. O último sinal de civilização foi uma placa de partida de madeira com os kanjis quase apagados que diziam "Proibido seguir após o anoitecer". Mas ela foi abalada. Sempre gostei de lendas. Era um estudante de mitologia urbana e queria provar que as histórias da Ponte do Último Sussurro não passavam de exageros folclóricos. Mas agora, sozinha, com o frio se infiltrando pela roupa e os olhos ardendo com a névoa, ela já não tinha tanta certeza disso. A ponte surgiu como uma sombra alongada entre as árvores, velha, inclinada, quase quebrada. Era como se esperasse alguém há séculos. Cada tábua estalada sob seus pés parecia uma costela sendo pisada. Noriko acionou a câmera presa no peito e avançou. À sua volta, o silêncio era absoluto. Nem grilos, nem corujas, nem vento. Apenas ela e o som do gravador. Quando alcançou o meio da ponte, sentiu uma pressão no peito. Uma opressão estranha, como se a própria madeira sugasse o ar. Então escutei uma voz. Sutil, briga, mais sussurrada que falada. Noriko. Não era possível. Ela se virou, encarando a neblina às suas costas. Nada. Mas a voz se repete. Noriko. Mais forte, mais perto. O gravador caiu no chão. A câmera ainda filmava quando ela deu um passo em falso e caiu de joelhos. A madeira não doeu. Era macia como carne crua. Uma ponte pulsava. Noriko tentou se levantar, mas algo puxou seus pés, como raízes invisíveis presas à sola dos seus sapatos. A lanterna piscou 1, 2 vezes e se apagou. No escuro, ela ouviu outros passos. Muitos. Como se coleções de pessoas passam atravessando a ponte ao mesmo tempo, embora nada se visse. Ela disse, mas o som não saiu. Seu grito morreu dentro da garganta, como se fosse engolido por algo. A câmera tremia, mas filmava. O vídeo registrou os segundos finais. Uma silhueta parada à frente dela, sem rosto, sem movimento. Apenas ali, imóvel, procurando por baixo, como se esperasse que ela se aproximasse. Então a gravação foi curta. No último frame, os dados mostram o momento exato do desaparecimento de Noriko, 0:03. O arquivo de vídeo termina abruptamente, como se a câmera tivesse sido esmagada por dentro. 3 semanas depois, lenhadores locais encontraram o gravador, ainda funcionando, enterrado na lama perto de onde a ponte deveria estar. Mas a ponte havia sumido. Não havia marcas, estacas, nem resquício de madeira, como se nunca tivesse existido. Porém, o gravador ainda tocava algo. Um sussurro constante, repetitivo. A mesma voz. Noriko, Noriko, Noriko. Conforme os homens ouviram, um por um começou a sentir a garganta arder. Um deles desapareceu ao anoitecer sem deixar rastros. Os demais disseram ter visto uma jovem de cabelos compridos entre as árvores, pedindo ajuda sem mexer os lábios. Desde então, ninguém mais pisa na parte da mata, porque a lenda agora tem prova, e todo aquele que escuta a última sussurrada já está no caminho da ponte, mesmo que ela não exista mais. 2 semanas depois da descoberta do gravador, a família de Noriko foi convocada pela polícia para uma reunião confidencial. No laboratório forense de Shizuoka, técnicos de som analisaram o áudio captado pelo aparelho e concluíram que a voz que chamava por Noriko não era humana. A frequência variava de forma irregular, como se fosse manipulada por camadas de ecos, como se houvesse algo falando debaixo da terra, através da madeira ou mesmo da água. A mãe de Noriko, ao ouvir o áudio, entrou em transe. Sussurrava palavras desconexas, uma mistura de japonês arcaico com dialetos desaparecidos. No hospital,
Ela rabiscou os mesmos símbolos que estavam na placa antiga da trilha. Um dos enfermeiros disse que viu uma mulher olhando para a janela com os olhos completamente negros, como se algo dentro dela tivesse sido consumido. Quando voltou a si, ela apenas perguntou: "Ela atravessou, não foi?" O caso foi arquivado. Oficialmente, Noriko foi considerada desaparecida em área de mata fechada, com possíveis causas acidentais. Mas os moradores da vila sabiam a verdade. Diziam que após o desaparecimento, o clima mudou. O verão veio frio. A floresta ficou mais escura. Um grupo de escoteiros que acampava a 3 milhas do local relatou ter ouvido passos sobre madeira todas as noites, embora não houvesse ponte por perto. Uma das crianças desaparecida por 47 minutos. Quando foi encontrado, sofreu um choque com os pés encharcados e as roupas cobertas de lama. O garoto apenas disse: "Ela pediu para eu segui-la. Ela me mostrou onde a ponte está agora." Depois disso, ninguém conseguiu arrancar mais nenhuma palavra dele. E toda noite, à mesma hora, ele acorda gritando: "Noriko está chamando." Os arquivos de vídeo da câmera que Noriko usava foram recuperados de forma parcial por um especialista em restauração digital. Em uma das imagens reconstruídas, foi possível ver o rosto do jovem refletido na lente. Atrás dela, por menos de um segundo, um vulto se move, mas não anda. Ele se arrasta como uma sombra líquida, sempre rente à madeira. Em um dos quadros congelados, os analistas juram que é possível ver uma ponte diferente atrás dela. Não era feito de madeira, mas de ossos, e os cabos de cabelo humano. O especialista se decidiu a continuar com a análise. Disse que cada vez que assistia ao vídeo, começava a escutar barulhos dentro de casa, mesmo com tudo desligado. Sons de tábua quebrando, pingos caindo no chão, um ruído de água gotejando, de um teto que estava seco. As autoridades lacraram o acesso à trilha com barreiras e cercas, mas moradores juraram que quando a neblina desce, as placas desaparecem e o caminho surge de novo, como se a floresta, viva e consciente, escolha quem pode vê-la. Em um relato recente, um andarilho publicou em fóruns da internet que cruzou com uma ponte no meio do nada, com uma garota parada no centro dela. Ele disse que ela estava encharcada, com o rosto coberto por cabelos negros. Quando ele se mudou, ela sussurrou o próprio nome: Noriko. O homem correu, mas afirma que desde aquele dia, a ponte aparece nos seus sonhos, sempre à meia-noite, sempre esperando. E a cada novo sonho ela está mais perto. A ponte do último sussurro agora é uma lenda viva. Ela não precisa mais de localização, nem de estrutura física. Ela existe nas vozes que te chamam quando o vento passa. Não é isso que você ouve quando pisa em madeira velha. Não há música que ecoa dentro de sua casa enquanto você dorme. Uma voz feminina, baixa, constante, soprando o seu nome bem devagar. E se um dia você ouvir isso, não olhe para trás. Porque a ponte pode não estar mais no Japão. Pode estar exatamente onde você está agora, esperando que você atravesse. Conto 2 Rússia. O trem sem estação. A aldeia de Czarna-Śmierć, ao sul da Polônia, nunca apareceu nos mapas modernos. Ela desapareceu oficialmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando um bombardeio soviético conseguiu varrer o território de uma comunidade inteira. Mas a verdade é outra. Em 1938, um repórter da cidade de Cracóvia, chamado Emil Gorski, partiu em missão para investigar relatos estranhos sobre um vilarejo onde ninguém morria. Era uma aldeia isolada, entre florestas densas e colinas cobertas de neblina. Durante séculos, Czarna-Śmierć viveu sem registro de enterros, sem funerais, sem cruzes, sem caixões. E o mais estranho, ninguém saiu de lá. Todos que nasceram, moraram e morreram ali foram esquecidos do mundo. Emil encontrou o local após 3 dias de caminhada. Foi guiado por um pai que alertou: "O que você vai ver não deve ser contado, porque nem tudo que vive precisa de coração." Ao chegar, Emil notou a ausência de filhos naturais. Sem pássaros, sem insetos, sem vento. Apenas casas feitas de madeira negra e janelas sempre fechadas. Os moradores não conhecem. Apenas olharam fixos com olhos esbranquiçados
como se já não enxergassem com a visão, mas com outra coisa. Emil foi acolhido por uma senhora que o hospedou sem dizer palavra. À noite, ele tocou tambores vindos do subsolo, um ritmo constante, tribal, quase hipnótico. O jornalista desceu armado com uma lanterna e seu bloco de notas. No porão, encontrei uma sala de pedra com um símbolo entalhado no centro, um círculo de crânios de animais negociados em espiral. No canto, havia uma criança sentada, imóvel, olhando para a parede. Quando ele se mudou, ela virou o rosto e disse: "Você também não vai sair daqui." Aquela foi a primeira e última vez que alguém viu Emil. Os arquivos do seu diário foram encontrados 7 anos depois, em um mosteiro abandonado no norte da Alemanha. No caderno havia uma seita conhecida como os Guardiões do Vazio, que vivia sob o solo de Czarnaśmierć. Esses seres eram humanos apenas de aparência. Por dentro, eram ocos. Não possuem órgãos nem sangue, apenas pele, ossos e uma substância negra, descrita como óleo vivo, que escorria quando exposta à luz solar. Eles não nasceram nem morriam, apenas se multiplicavam. Os corpos foram enterrados por 7 dias e então desenterrados ao som dos tambores, quando retornaram como habitantes do silêncio. Emil descobriu que a aldeia fazia pactos com forças antigas, anteriores ao cristianismo, anteriores até mesmo aos celtas. Forças que oferecem a eternidade em troca da ausência de alma. No final do diário, há uma anotação feita com letra trêmula. Eles querem sair. Eles me fizeram parte. Eu não sinto mais frio. Eu não tenho mais fome. Eu ouço os tambores mesmo acordado. Após esta última frase, a tinta se transforma em manchas negras que cobrem metade das páginas seguintes. Os cientistas que analisaram o material concluíram que a substância líquida não era tinta comum, mas um orgânico não identificado, com propriedades corrosivas e que emitia um leve zumbido ao ser aquecido. O diário foi selado pelas autoridades militares e retirado dos arquivos públicos. A aldeia nunca mais foi localizada. Satélites que sobrevoam a área mostram uma mancha escura entre as árvores, onde nenhum sistema de GPS funciona. Aeronaves evitam o espaço aéreo. Drones perdem sinal. E pessoas que tentam encontrar Czarnaśmierć, alguns sem deixar vestígios. O mistério foi quase esquecido, até que um grupo de exploradores urbanos, em 2006, encontrou uma entrada para uma catacumba na floresta polonesa. Dentro, havia ossos humanos vazios por dentro, como se esculpidos, e no centro da criptografia, uma câmera antiga. O último vídeo gravado mostra um homem gritando em polonês: "Os tambores estão dentro de mim", antes da imagem cair no escuro total. O som contínuo por 13 minutos, tambores e respirações rítmicas. Hoje acredita-se que Czarnaśmierć não foi destruída. Ela apenas mudou de forma e vive nas sombras, no bloco de algum lugar onde o silêncio reina, onde não se morre e onde todo aquele que entra volta, mas sem voz, sem alma, apenas com o zumbido do tambor dentro do peito, marcando o ritmo do vazio que os habita. Nos meses seguintes à descoberta da criptografia, uma sequência de eventos começou a assombrar a região sul da Polônia. Os fazendeiros relataram que os campos amanheciam revirados, com buracos perfeitos em espiral no meio da plantação, e em cada buraco, o que deixava ser dentes humanos, alinhados como se fossem necessários plantados. Um dos agricultores desapareceu após relatar ter ouvido batidas subterrâneas sob sua casa durante a madrugada. Quando os vizinhos foram investigar, encontraram apenas as roupas dele dobradas sobre a cama. E no chão, um líquido negro que ainda hoje, mesmo guardado em frascos lacrados, se move levemente sozinho. Especialistas enviados de Varsóvia afirmaram que se tratava de resíduos orgânicos com propriedade de autoatividade eletromagnética. Mas nenhuma explicação foi dada publicamente. Os tambores foram ouvidos por outros, não mais apenas em Czarnaśmierć. Um grupo de estudantes de arqueologia, intrigado com os relatos, decidiu organizar uma expedição clandestina em 2010. Eles seguiram trilhas de registros antigos, mapas do século XVII e símbolos encontrados em ruínas da região.
Em um vídeo publicado online, antes de desaparecerem, um dos estudantes aponta para uma colina e sussurra: "É aqui." Ouvimos as batidas vindo de baixo. No final do vídeo, a câmera cai no chão e, ao longo, ouve-se um coro baixo, gutural, em um idioma que não se assemelha a nenhuma língua conhecida. O material foi removido da internet 3 dias depois. Os perfis dos envolvidos sumiram. Nem mesmo registros acadêmicos deles foram encontrados. Era como se fossem deixados de existir. O caso ganhou a atenção da mídia alternativa e uma teoria foi fornecida entre fóruns de ocultismo. Zarna-Śmierć nunca foi uma vila comum. Ela era um portal, um lugar onde o véu entre o mundo físico e uma camada inferior da realidade havia se rompido. Aquele povo isolado havia se entregue ao ciclo da não-morte para permanecer como guardiões, para evitar que algo saísse. Mas com o tempo, os selos enfraqueceram. A fé da comunidade se corrompeu, e agora, o vazio que pulsava abaixo delas procura novas portas para entrar em nosso mundo. Uma dessas portas seria o som, os tambores. Eles não são ouvidos, são invocados. Cada pessoa que ouve, que fala, que grava ou compartilha, amplia a influência daquilo que dormia sob a terra. Uma coisa sem nome. A coisa que preenche o silêncio com ecos de carne vazia. Um último registro curioso surgiu em 2022, vindo de uma mulher na cidade de Gdynia. Ela gravou em um áudio a voz do próprio filho de apenas 3 anos dizendo: "Mamãe, o homem preto me chamou. Ele mora no chão, ele quer que eu dance." No fundo do áudio existe um som rítmico, batidas espaçadas. E no final, antes de o arquivo cortar abruptamente, a criança sussurra: "Eles estão vindo do escuro." A mulher desapareceu na semana seguinte, deixando apenas o celular ligado com o áudio repetindo em loop. Aqueles que escutam por mais de 3 minutos relatam tontura, perda de memória recente e uma sensação intensa de presença observada. O arquivo foi treinado e descobriu-se que o som do tambor possui um padrão de onda que não deveria ser possível dentro das frequências humanas. Uma espécie de código antigo, escondida no pulso da própria Terra. Hoje a recomendação entre pesquisadores e curiosos é clara. Se você estiver em silêncio absoluto e ouvir 3 batidas secas, não responde. Não tente gravar. Não compartilhe. E, acima de tudo, não procure a origem. Porque Zarna-Śmierć já não está mais presa na Polônia. Ela se espalha pelas frestas do mundo, onde o solo é mais macio e a fé é mais frágil. Os tambores não param. Eles apenas esperam que você ouça. E quando ouvir, você também se tornará um guardião, de dentro para fora, com o peito vazio e os olhos brancos, pronto para o próximo ciclo, pronto para carregar o som do vazio. A chuva da Santa Muda. Em 1984, um cineasta canadense chamado Félix Dubois passou para o interior do Japão em busca de inspiração para seu novo projeto. Fascinado pelo folclore oriental, ele falou de uma vila esquecida entre as montanhas de Yamanashi, onde os moradores evitavam usar espelhos. Segundo diziam, o reflexo daquela vila não era confiável. Ali, não era raro que as pessoas vissem movimentos que seus corpos não faziam, expressões que não lembravam sentir. A vila chamada Kagami-Mura, literalmente a Vila dos Espelhos, havia sido abandonada por quase 100 anos, depois de uma epidemia inexplicável que levou seus habitantes à loucura coletiva. Disse que tudo começou quando um monge budista trouxe um espelho de bronze antigo, encontrado em uma tumba imperial esquecida. A partir desse momento, ninguém mais dormiu direito, e alguns começaram a desaparecer do próprio reflexo. Félix, cético por natureza, decidiu documentar a jornada. Filmou a estrada sinuosa até Kagami-Mura, uma vegetação densa que parecia fechar o caminho atrás dele, e o portão torii que marcava a entrada da vila, já caído e coberto de musgo. O lugar era como uma cápsula no tempo. Casas intactas, bonecas sobre as mesas, futons dobrados, mas não há alma viva. Apenas silêncio e uma sensação de que algo o observava a cada passo. No centro da vila havia um templo, com um altar de pedra e uma única oferta.
um espelho coberto por um tecido vermelho escuro. Félix retirou o pano, e aí começou o fim. O reflexo não mostrava o templo. Mostrava um quarto iluminado por velas, com paredes cobertas de rostos humanos distorcidos, todos os imóveis, exceto um. O reflexo o olhar de volta, mas não piscou. Não respirava. E então convidei. Nos dias seguintes, Félix começou a apresentar comportamentos estranhos. Primeiro, sua câmera começou a registrar imagens mesmo desligada, sempre os mesmos segundos. O reflexo dele diante do espelho, mas com uma mulher atrás, vestida de branco e de cabelos cobrindo o rosto, parada, imóvel. Depois, surgiram registros em fita de falas que ele nunca disse, em um japonês arcaico, mas pronunciado com perfeição. Félix passou a escrever em ideogramas sem ter treinado o idioma. Os moradores da cidade mais próxima contaram que ele foi visto andando por Kagami-mura à noite, mesmo quando estava trancado em seu quarto. E uma criança, de apenas 7 anos, designada para a televisão, e disse à mãe: "O homem da tela está preso. Ele me pediu ajuda, mas ele não tem mais olhos." A única fita recuperada da expedição, hoje escondida em um acervo privado, mostra os últimos momentos de Dubois. Ele caminha pelo templo com a câmera na mão, a respiração ofegante. Em japonês, ele murmura: "Ele me viu. Ele quer sair." A câmera vira para o espelho, e por uma fração de segundo, é possível ver Félix do outro lado, gritando, arranhando o vidro, enquanto seu corpo real permanece imóvel. A mulher de branco caminha atrás dele, entra em sua pele como se fosse fumaça, e então tudo apaga. A imagem congelada. O reflexo pisca. E desculpe novamente, nenhum corpo foi encontrado. Apenas uma câmera. O espelho sumiu. Anos depois, em 1999, uma adolescente japonesa publicou um blog onde relatava ter comprado um espelho antigo em uma feira de antiguidades. Ela dizia que, desde então, sempre que chorava em frente a ele, seu reflexo sorria. Seus pais acharam os relatos absurdos, até que um dia ela desapareceu. A câmera de segurança da loja em frente registrou seu reflexo saindo da casa, enquanto o espelho em seu quarto estava intacto. Desde então, rumores sobre o espelho de Kagami se espalharam em fóruns ocultistas da Dark Web. Dizem que o espelho não é um objeto, mas uma fenda. Um tipo de prisão reversa, onde as almas entram por vontade ou descuido e as entidades que ali estavam tomam seu lugar. Hoje, há um nome sussurrado entre os monges mais velhos de Yamanashi: Kagami no Kami, o deus do reflexo. Não é adorado, é temido. E é aqui que, se você encarar seu reflexo tempo demais, sem piscar, e sentir o impulso de sorrir sem motivo, você não é mais você. Porque o que está do outro lado não quer apenas observar, ele quer trocar o lugar. E quando o fizer, você continuará sorrindo, mesmo que por dentro fique gritando. E ninguém vai ouvir. Porque você estará preso na superfície fria de um vidro, onde tudo o que você pode fazer é assistir. 3 meses após o desaparecimento da jovem japonesa, relatos semelhantes surgiram em diferentes partes do mundo. Em Buenos Aires, uma senhora de 70 anos foi encontrada sentada em frente a um espelho antigo, completamente imóvel, olhos arregalados, sorriso solicitado. Os paramédicos disseram que ela estava viva, mas em um estado de catatonia profunda. Quando a buscava se mover, ela começou a rir, com uma voz que não correspondia à sua idade. Era mais jovem, mais aguda, quase infantil. No espelho, a sua, frente à imagem refletida, não ria. Estava parado, olhos fixos, boca fechada, como se a velha e a imagem trocaram de papéis, mas o reflexo se recusasse a colaborar com a mentira. O caso foi abafado pela polícia argentina, mas uma enfermeira gravou um áudio escondido, descrevendo um momento em que entrou sozinha no quarto da paciente. Ela relatou que o reflexo da senhora começou a se mover sozinho, mesmo com o corpo inerte. Ele gesticulava, batia no vidro com os punhos, tentava escrever algo no ar. Quando a enfermeira se mudou, ela jurou ter ouvido, vindo do espelho, uma voz sussurrando em português do Brasil:
Ele está me usando. Esse corpo não é meu, né? Por favor. A enfermeira nunca mais voltou ao hospital. Seu apartamento foi encontrado vazio, sem sinais de arrombamento. Mas o espelho do banheiro havia sido coberto com cimento fresco. No centro, uma inscrição: fechado, mas não selado. Especialistas em previsões sobrenaturais traçaram conexões entre esses casos e uma série de relatos do século XIX, vindos da Prússia Oriental. Um diário recuperado de um casarão em ruínas mencionava que a superfície do espelho é apenas a pele do tempo, e o que rasteja sob ela não conhece a misericórdia da luz. Os relatos falavam de crianças que se recusavam a se olhar no espelho, dizendo que alguém lá dentro queria brincar com elas, e que quando finalmente foram forçados a encarar seu reflexo, elas mudaram, paravam de falar, paravam de comer. E passamos horas diante do vidro, como se fossem recebidas instruções. Hoje, algumas seitas secretas reverenciam o reflexo como uma entidade. Chamam-no de o outro eu. Para esses grupos, os espelhos não são objetos comuns, mas portais, telas de um universo adjacente, onde habita aquilo que chama de verdade espelhada. Dizem que todas as versões de nós mesmos que escondemos, nossas sombras, nossos medos, nossos desejos mais profundos, tomam forma do outro lado, e que, um dia, todas essas versões virão cobrar seu lugar. Começa com sorrisos fora de hora, depois com reflexos que piscaram no momento errado, até que um dia você acorda e o reflexo ainda está deitado. E aí, meu amigo, já é tarde demais. Por isso permanece a recomendação dos monges japoneses: nunca durma com um espelho de frente para você. Nunca olhe por muito tempo nos seus próprios olhos através de um reflexo. E, acima de tudo, nunca, em hipótese alguma, sorria se não estiver sentindo vontade. Porque, se o seu reflexo sorrir e você não, então alguém está prestes a sair e você a desaparecer para sempre. De Noapen, uma pequena aldeia no coração da Romênia, envolta por colinas cobertas de neblina e florestas densas, existe uma tradição tão antiga quanto o próprio solo em que ela nasceu. Ali, os moradores mais antigos evitam sair de casa nas noites de lua cheia. Não por medo de lobisomens, como nas histórias populares, mas por algo muito mais silencioso e perverso. Eles a chamam de Noaptea Mumei, a Noite da Mãe. Uma entidade que, segundo os relatos, caminha entre as árvores quando o céu está mais limpo e o luar toca a terra como prata líquida. Ela não uiva, ela não grita, apenas sussurra. E quando você ouve, não importa quanto tempo tente correr, seus passos sempre parecerão mais leves do que deveriam. Porque ela já está atrás de você. A primeira ocorrência documentada remonta ao ano de 1765, quando o padre da vila local registrou em seu diário que uma mulher foi encontrada vagando, nua, coberta de terra, sem lembrar do próprio nome. Ela dizia ter seguido a voz de sua mãe pela floresta, mas sua mãe havia morrido há anos. Quando o padre tentou abençoá-la, a mulher se contorceu violentamente e cuspiu na cruz. Depois, olhou nos olhos dele e disse, com uma voz que parecia vir de dentro da terra: "Ela me chamou e agora eu sou dela, e agora eu sou." Desde então, uma lenda começou a crescer entre os moradores, de que há uma figura feminina que aparece para aqueles que perderam alguém amado. E ela sempre vem na forma dessa pessoa, uma mãe, um pai, um filho. Mas quando você a segue, você nunca mais volta inteira. Em 1942, um soldado alemão que desertou foi encontrado perto da mesma vila em estado de delírio. Ele havia se escondido na floresta por dias, fugindo das tropas soviéticas. Ao ser resgatado, contava que uma mulher o alimentava à noite. Uma senhora idosa, de olhos leitosos, que o chamava de "meu menino". Ele acreditava que era sua avó, morta na infância. O problema é que, quando os levaram até onde dizia ter vivido com ela, encontraram apenas uma clara coberta por centenas de bonecas feitas de barro e cabelo humano. Alguns tinham costurados pequenos pedaços de farda alemã. E ao centro havia uma lareira apagada, com o que restava de uma perna humana semi-queimada,
ainda com o número de identificação do soldado tatuado. A confusão era total. O soldado ainda estava vivo, mas sua carne havia sido compartilhada. Nos dias atuais, a Nuaptia Mumei ainda é temida. Em noites específicas, as famílias cobrem espelhos, apagam velas e amarram fitas pretas nas portas. Se ouvirem batidas durante a madrugada, não respondem, porque dizem que ela chama pelo nome, e sempre use a voz de alguém que você perdeu. A armadilha é simples, o amor. Aqueles que obedecem ao coração morrem. Aqueles que mantêm frios vivem, mas nunca esquecem. Um caso recente ganhou notoriedade quando uma estudante francesa, em intercâmbio na Romênia, desapareceu após ouvir a voz da irmã, morta em um acidente de carro, chamando por ela da floresta. Seu celular foi encontrado dias depois. A gravação mais recente mostra a jovem chorando, dizendo: "Ela sorri como minha irmã, mas os olhos não piscam." E então, o som de galhos se partindo. E depois, o silêncio. Pesquisadores do oculto acreditam que a mãe é uma entidade pré-cristã, talvez uma reminiscência das antigas divindades agrárias que sacrificaram sacrifícios para a fertilidade da terra. Uma força que se alimenta da saudade e da fragilidade emocional. Dizem que ela escolhe suas vítimas por sensibilidade. Quanto mais dor, maior o banquete. E que, uma vez tocado por ela, um fragmento da sua alma fica preso na floresta como raiz, crescendo, apodrecendo, esperando o próximo chamado. Algumas árvores sussurram os nomes dos desaparecidos quando o vento passa por entre seus galhos. E se você escutar, jamais olhe para trás, porque ela já vai estar ali, de braços abertos, sorriso, com o rosto de quem você mais ama e a fome nos olhos. Décadas se passaram desde o último desaparecimento confirmado em Vila Romena, mas nem todos acreditam que Nuaptia Mumei cessou sua caçada. Alguns afirmam que ela apenas mudou de forma, que se adaptou aos tempos. Agora dizem que ela visita pelas telas, espreita pelas janelas digitais das videochamadas, imita vozes em mensagens de áudio. Uma jovem da capital Bucareste relatou, em um fórum da Deep Web, ter recebido uma conexão de vídeo durante a madrugada. Era a imagem da sua mãe, falecida 2 anos antes. Ela estava sentada, como costumava fazer, vestida com o mesmo robe floral com que foi enterrada. O quarto ao fundo parecia o da casa antiga, destruído em um incêndio. A mãe sorria sem falar nada, apenas aberta. O vídeo durou 3 minutos, e antes de encerrar sozinho, a câmera moveu-se lentamente do rosto da figura. Seus olhos ainda estavam queimados. A garota tentou denunciar o caso à polícia, mas não havia registro de ligação. Nenhum número, nenhuma notificação, nenhuma gravação. Apenas ela tinha visto. Na noite seguinte, a avó da garota acordou gritando, contando que a filha tinha efeitos especiais. A idosa foi encontrada em estado de choque diante do espelho do banheiro, repetindo: "Ela quer o lugar dela de volta. Ela quer nascer de novo." Os médicos diagnosticaram como demência repentinamente, mas especialistas em particularidades paranormais ocorrem outras hipóteses. Incorporação forçada. Uma técnica ancestral de transposição de alma em que uma entidade se instala dentro de um hospedeiro vulnerável, geralmente por meio de trauma ou laço emocional profundo. Desde então, o quarto da jovem ficou trancado. Ela desapareceu 3 dias depois sem deixar rastros, mas os vizinhos dizem que, nas noites de lua cheia, ouvem uma voz feminina vinda de dentro da casa vazia. Não implore, não grite, apenas canta uma canção de ninar em romeno antigo, em tom baixo e reconfortante. Uma melodia que embala, acalma, entorpece. E, se escutada por tempo demais, faz os ouvintes sentirem saudade de coisas que nunca viveram. Fazem esquecer do presente, façam desejar voltar. Mas não para a infância, para o útero, para o escuro, para a origem onde essa mãe sem rosto espera, de braços abertos, pronta para envolver, proteger e nunca mais deixar ir. Hoje, caçadores paranormais visitam a vila em busca de evidências, mas os moradores não responderam perguntas. Eles sabem que o que está enterrado ali não precisa de nomes, e que alguns laços
uma vez quebrados pelo tempo, jamais deveriam ser restaurados, porque há forças que não aceitam ser esquecidas, forças que tomam a forma do amor e se alimentam dele. Por isso, toda vez que o telefone tocar no meio da madrugada e você merece uma voz querida que não deveria mais existir, respire fundo. Não responda, não compareça, porque a mãe, a verdadeira mãe, nunca liga duas vezes. E se você atender, não será mais você quem estará do outro lado da linha. Será apenas mais um eco na floresta. Há uma lenda que os moradores preferem não contar. Não por medo, mas por respeito. Não se trata de um espírito nem de um monstro, mas de algo muito mais antigo, mais enraizado na terra. Eles a chamam de Ancaileach, que significa a anciã na língua gaélica. Sua história é marcada por vozes e olhares furtivos, nunca completamente dita, mas sempre sentida. E como em muitas lendas antigas, ela começa com um aviso. Nunca, jamais entre na floresta de noite, pois se você fizer isso, algo o levará para dentro, algo que já está lá, esperando. A Ancaileach é mais do que uma entidade. Ela é uma força que molda as paisagens, que altera o clima e que dita o ritmo das estações. Durante o inverno, ela caminha pela floresta cobrindo tudo com uma camada de gelo e neve. No verão, desaparece, mas deixa marcas invisíveis nas árvores, no solo e até nas pedras. Segundo os herdeiros, ela é a guardiã das antigas linhagens, uma espécie de guardiã do equilíbrio da natureza. E, como tal, aqueles que ousam atravessar sua fronteira, sem a permissão dela, pagam um preço. O problema é que ninguém sabe exatamente qual é esse preço até que seja tarde demais. A primeira história registrada sobre a Ancaileach data de 1823, quando um grupo de caçadores se aventurou na floresta para explorar uma área recentemente descoberta, onde se dizia que animais raros eram vistos. Ninguém mais na vila havia ousado se aproximar daquele lugar, mas os caçadores estavam em busca de uma glória que ninguém mais teve coragem de tentar. Eles nunca voltaram. Apenas um deles, um jovem de 22 anos, foi encontrado 3 dias depois, vagando pela periferia da floresta, visivelmente desorientado e murmurando palavras incompreensíveis. Ele foi levado para o vilarejo, mas nada fez sentido em sua história. Ele falava de uma mulher alta, com longos cabelos brancos e uma capa que parecia feita da própria noite. A cada passo, as árvores sussurravam seu nome. E então, ele falou sobre o momento em que se demorou dos outros, seguindo os sons das folhas caindo, como se estivesse sendo chamada, até chegar a uma claraíra. Uma clara onde uma figura, a Ancaileach, estava de pé, com os olhos fixos nele. Ele fugiu, mas as árvores procuraram se mover e os galhos formaram um círculo ao seu redor. Foi quando ele olhou para cima e viu entre as nuvens a forma de uma enorme ave. A ave, como uma sombra gigante, desceu sobre ele e o tocou com suas garras. Ele desmaiou. O rapaz nunca se recuperou dos seus delírios. Passou os dias seguintes falando sobre o olhar dela, como ela o havia marcado. Como, a cada noite, ele via os galhos das árvores se estender para sua janela, como se estivessem tentando alcançá-lo. O médico da vila diagnosticou o transtorno de estresse pós-traumático, mas o garoto nunca parou de afirmar que uma vez viu o reflexo de seu próprio rosto na superfície do lago. Mas algo estava errado. Seus olhos eram diferentes, mais profundo, mais escuro. Ele nunca explicou o que realmente viu, mas dizia que, de alguma forma, o espírito de Ancaileach havia tomado. Até que, um mês depois, o jovem desapareceu sem deixar vestígios. A história dos caçadores logo se tornou uma advertência. Se você ouvir o vento cantando entre as árvores da floresta, na calada da noite, nunca o siga. Se ouvir passos atrás de você enquanto caminha, não olhe para trás, porque a Ancaileach anda com o vento. E quando ela te encontrar, você nunca será o mesmo. Alguns dizem que ela roubou as almas dos que se perderam em sua floresta, transformando-as em sombras que vagaiam sem descanso. Outros acreditam que ela guarda esses espíritos até que a primavera chegue, quando então eles são libertados para dançar com o vento,
como folhas secas no outono. Em 1957, uma jovem visitante, uma antropóloga, se aventurava sozinha pela floresta, buscando desvendar o mistério por trás da lenda. Ela foi vista pela última vez na margem do lago, onde o jovem caçador tinha sua visão. Os moradores procuraram por semanas, mas ela nunca foi encontrada. No entanto, seu diário foi encontrado dentro de uma árvore oca, com as últimas palavras escritas freneticamente: "Eu vi a ave, e ela me viu também." As aparências de avistamentos de aves gigantes na região nunca deixaram de acontecer. Às vezes, durante os meses de inverno, algo semelhante a um grande corvo negro pode ser visto cruzando os céus em silêncio absoluto, desaparecendo no horizonte como se fosse parte da própria noite. Mas quem ousar olhar mais de perto, jura que nunca mais poderá apagar da memória as sombras que emparelham atrás dessa ave. Elas não são sombras comuns. Elas possuem olhos, olhos que refletem o vazio de algo que está esperando. E se você não prestar atenção, ela pode estar esperando por você. Em 1984, um grupo de jovens turistas, em busca de uma experiência autêntica da Escócia rural, decidiu acampar perto do antigo lago onde uma jovem antropóloga havia desaparecido. Não acreditavam nas histórias de fantasmas ou entidades antigas, mas descobriram que seria uma oportunidade perfeita para documentar uma aventura nas montanhas escocesas. Munidos de câmeras e lanternas, eles se embrenharam na floresta ao anoitecer, rindo e brincando, zombando das antigas lendas da vila. Na segunda noite, uma forte neblina se formou rapidamente, cobrindo o campo e tornando a visibilidade quase inexistente. Um dos jovens, Tommy, foi o primeiro a notar algo estranho. Ele falou ter ouvido um som peculiar, como se o vento estivesse cantando entre as árvores. Mas a melodia era diferente de tudo o que ele já havia ouvido. Ele tentou alertar seus amigos, mas ao virá-los, saiba que todos tinham sumido. Desesperado, ele correu pela floresta, chamando pelos nomes de seus amigos, mas o único que respondeu foi o eco de sua própria voz. Por horas ele percorreu o terreno, os galhos das árvores batendo contra seu corpo, como se a própria floresta estivesse tentando detê-lo. Ele começou a ouvir passos, pesados, lentos, como se alguém ou algo estivesse se aproximando dele, mas não conseguiu ver nada além da neblina espessa. Quando ele finalmente se virou para fugir, viu um vulto humano, com longos cabelos brancos, parado à sua frente. Ele estava paralisado pelo medo, incapaz de se mover, enquanto a figura parecia se aproximar lentamente. Com um grito surdo, Tommy caiu de joelhos. A imagem da mulher, com olhos escuros e profundos como a noite, estava bem diante dele. Seus olhos não piscavam, não demonstravam emoção. Apenas observamos com uma intensidade que o fez sentir como se estivesse sendo consumido por algo muito mais vasto do que a própria floresta. Tommy então percebeu que não era ela que o estava observando, mas algo dentro dela, algo que se move, algo vivo, como se ele estivesse diante de uma criatura em perfeita harmonia com a escuridão. Antes que eu pudesse reagir, o som de uma ave imensa, com batidas de asas como trovões, ressoou pelo céu. O vulto da mulher expressou os braços como se em reverência à presença da ave. Nesse momento, Tommy teve um vislumbre da grande sombra voando sobre a floresta, sua silhueta eclipsando a lua cheia. A neblina se ofereceu ainda mais, envolveu o jovem, e ele sentiu uma pressão em seu peito, como se estivesse sendo arrastado para dentro de um abismo. A última coisa que ele viu foi o reflexo de seus próprios olhos no lago. Olhos que já não eram seus. O lago, que antes refletia a imagem do céu, agora mostrava apenas um vazio profundo, um eco de uma alma que havia sido retirada dali. No final, os turistas nunca mais foram encontrados, e em vez deles, os moradores passaram a perceber algo estranho. Aves de grande porte, de penas negras, passaram a ser avistadas com frequência, voando em círculos sobre a floresta. Os galhos, antes de quietos, começaram a se mover de maneira errática, como se as árvores estivessem respirando, vivas. Anos se passaram e em 1999,
um novo grupo de caçadores de mistérios decidiu investigar os desaparecimentos, armados com equipamentos modernos e uma vontade imensa de expor as lendas como simples superstições. Eles acamparam no mesmo local, rodeados pela densa neblina, com câmeras e gravadores para capturar qualquer anomalia. Quando a noite caiu, eles não ouviram o canto do vento, mas algo muito mais profundo. Um rugido baixo vindo da direção da floresta. Tentaram filmar, mas as câmeras obtiveram resultado um a um. Em pânico, eles ouviram em alto e bom som o estalo dos galhos. Um som que soava como o crescimento de algo maciço. O tipo de som que precede a presença de algo muito antigo. Nas meio da noite, uma jovem do grupo, Clara, relatou ter visto uma figura de cabelo branco e uma capa feita de folhas secas que se aproximava dele sem fazer nenhum som. Ela falou o ser como um espectro, uma imagem embaçada, mas com olhos vivos que a observavam de uma forma quase possessiva. Quando ela tentou chamar os outros, observe que não podia mover os pés. Estava preso, como se a própria terra tivesse sido consumida. O pânico tomou conta do grupo. Começaram a correr sem direção, mas o som das grandes asas as batidas, cortando o vento e deixando um rastro de sombras atrás de cada um deles. De alguma forma, Clara conseguiu escapar, mas a experiência ficou marcada. Seu relato foi o último a ser encontrado. Os outros membros do grupo nunca foram encontrados. Em 2005, uma equipe de arqueólogos que explorava a região encontrou restos de ossos humanos ao redor do lago, ainda envoltos na vegetação densa. Entre os ossos, havia inscrições antigas feitas em pedras que datavam de mais de 1000 anos. Eram símbolos que representavam uma entidade conhecida como Ancailiar, a guardiã do equilíbrio da floresta. Ela, dizem, nunca se demorou, nunca partiu. Ela é a terra, ela é a natureza. E aqueles que entram na floresta sem respeito são simplesmente parte do seu ciclo. Hoje, os moradores da vila, que ainda sobreviveram ao tempo e aos ventos, sabem que a floresta tem seu próprio governo. Anciã, como a chamam, caminha ao ritmo das estações. E quando chega o inverno, ninguém mais ousa atravessar a linha, invisível entre o vilarejo e a floresta. Não porque temem a lenda, mas porque sabem, de uma forma silenciosa, que as árvores e os ventos guardam algo que ninguém deve conhecer. Algo que está esperando, em silêncio, para todos de volta para a terra.